Bem, vamos iniciar a nossa aula, então, né, na temática de investimentos. Toda empresa, ela precisa e tem uma área exclusiva, a área financeira, que aborda a questão de investimento e gastos. Antes disso, nós ficamos com uma atividade pendente, a última atividade que eu passei para vocês, então quero dar um pequeno feedback daquela atividade que vocês fizeram e entregaram. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Tá. Tá um pouquinho ruim, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. Bem, essa atividade era mais para vocês analisarem a questão de um fluxograma. Geralmente as organizações elas trabalham com as atividades e uma forma de padronizar a atividade é você fazer esse desenho. Então, esse desenho, ele permite... Vou voltar aqui. Alguém pediu autorização para entrar. Então, esse desenho ele permite com que vocês possam estar se orientando dentro das atividades organizacionais, né? Eu vou toda hora estar, às vezes, interrompendo um pouquinho, porque uma pessoa pede aqui para entrar, né? Então, mas vamos que vamos. Bem, então, esse fluxograma, né, qualquer empresa pode ter vários fluxogramas para cada atividade. Então, esse exemplo que eu passei para vocês é de um controle de estoque. Como é que funciona? A empresa, ela comercializa produtos e o vendedor, na hora de comercializar, ele tem que trabalhar com estoque exatamente para entregar esse produto. Então, do lado esquerdo, nós temos aqui que a parte de atualizar a planilha e de fazer previsão. Como é que funciona? O vendedor ele vai entrar nesse sistema de verificar estoque de tinturas. Bem, se o estoque tiver ok, ele vai ter um alerta. Então, esse fluxo vai fazer com que ele seja direcionado para a esquerda do fluxo. Então, na esquerda, ele vai vender a quantidade de produtos, né? Então, vendendo essa quantidade de produtos, vai haver uma atualização na planilha de estoque. Aí, a partir daqui, o próprio sistema vai fazer o quê? Vai fazer uma previsão de estoque para verificar se existe uma necessidade de solicitar a demanda, né? Solicitar alguns produtos para os fornecedores. Então, esse fluxo termina dessa forma. Caso o vendedor, na hora de pedir, né, solicitar a entrega do produto e o estoque não tiver ok, então aí o fluxo vai chegar para a direita. Aí já vai solicitar o quê? Um pedido para o fornecedor. Então, esse pedido, geralmente os sistemas hoje são bem automatizados, isso acontece de uma forma até transparente. Então, aí o sistema vai realizar o pedido, o próprio fornecedor ele tem os prazos de entrega, tudo isso tudo é bem configurável, porque, por exemplo, se o meu estoque, eu tenho a previsão de venda de 30 unidades por mês, né, e eu já vendi 28, então eu já tenho que colocar um alerta, eu que vou configurar esse alerta. Então, se chegar, né, próximo a essa margem, o sistema automaticamente ele já vai iniciar de forma automática esse fluxo. Então, dentro da realização do pedido, o fornecedor já vai receber um alerta, já vai fazer toda a verificação e encaminhar esse pedido para nós, né, que somos os vendedores. E aí a empresa vai receber esse pedido e automaticamente vai fazer a atualização na planilha, para que no momento posterior, quando o vendedor for realizar a venda, o sistema já vai estar atualizado. Então, esse é um fluxo, um macrofluxo, por exemplo, de um processo que geralmente as empresas possuem de controle de estoque. Então, funciona geralmente assim. Obviamente, pode ser que durante o exercício alguém cometeu, né, algum erro, até por desconhecer dentro do que foi visto no material, mas tranquilo quanto a isso, tá? Eu sou bem resiliente a respeito disso, tá? Não é por causa de um ou dois itens que vocês não vão tirar a nota. Exatamente até porque, nesse momento pandêmico, a gente tem que ter essa flexibilidade. Alguma dúvida até então, até aqui, pessoal? Eu tinha ficado em dúvida
Em questão desse quadradinho aí, tipo, estoque ok, né? Aí Uhum, no lado direito aí, né? Aí eu tenho de baixo já que você colocou como atualiza a planilha de estoques. Aí eu não sabia se ele seguia esse quadradinho de cima ou ele só seguia essa seta, porque ele tá muito juntinho. Aí eu falei, eu não entendi, entendi. entendi. É, realmente colou-se, né? Realmente entendi o que você quis dizer. Não, tranquilo, já é um ponto também a considerar, tá? Esse fluxo talvez realmente não foi, eu olhando aqui de uma forma mais fria, não foi tão feliz, exatamente porque às vezes você fica na dúvida entre alisar a planilha de estoque à direita e à esquerda, né? Então isso realmente pode gerar alguma dúvida. Mas a ideia básica é de você entender que existem esses fluxogramas na organização para ajudar nas atividades. Então, isso é bom porque padroniza até mesmo o entendimento. Vocês podem fazer reuniões nas empresas para definir o esboço das atividades, e isso acaba ganhando tempo dentro da organização. Porque aí chega alguém e pergunta, como que funciona essa atividade? Aí você já apresenta o fluxo. E também fica mais fácil de todos proporem melhorias, porque essas melhorias acabam resultando em maior ganhos para a organização, tá bom? Mas você bem padecente aí em relação a essa atividade. Podem ficar tranquilos, ok? Ok. Professor, nessa parte de atualiza a planilha aí, né? Hum, Do lado esquerdo. Ai, sumiu. deixa eu voltar aqui então. Peraí. Do lado esquerdo. É porque assim, eu pensava que, tipo, atualizar a planilha era só depois que você já tivesse feito o pedido chegou e você atualiza lá, né, com o novo estoque. Aí eu troquei esse também. Você fala. É da Na parte hora de esquerda, atualizar né? isso, mas como que faz? Tipo assim, na hora de atualizar a planilha de estoque, é sempre que faz o pedido e o pedido chega? Como que coloca essa atualização? Tá, funciona assim. Vamos se colocar-se na posição do vendedor, né? Então, a pessoa pega e pede lá 10 unidades de um produto. Então, o vendedor vai entrar no sistema e vai solicitar 10 unidades. Aí, o sistema vai verificar se existe estoque após aquela venda. E se existe estoque também para suprir aquela venda e vai dar um informativo. O vendedor muitas vezes nem sabe o que está acontecendo por baixo dos panos. Suponhamos que o meu estoque mínimo é de 30 unidades. Tá, mas como que você vai definir esse estoque? Aí realmente entra a experiência do negócio. O vendedor, ele sabe quantas unidades vende por mês, ele sabe, por exemplo, em que momento tem que pedir. Então, isso é feito automaticamente pelo sistema. Então, quando chega no estoque mínimo, o que é um estoque mínimo? É a quantidade mínima de produtos que eu tenho que ter antes de realizar a solicitação para o fornecedor. Então, o fornecedor, por exemplo, ele pode demorar um período, pode demorar um dia, pode demorar uma semana. Então, dependendo desse time, desse tempo de entrega, eu tenho que fazer pequenos ajustes. Então, vamos supor, se você compra o produto, né, então o vendedor vai entrar no sistema e automaticamente, após saída desses produtos, vai haver uma atualização no estoque, né, na planilha de estoque. Na verdade, é um banco de dados. Então, quando há esse estoque, o sistema automaticamente ele vai definir e verificar se chegou no estoque mínimo. Se chegar no estoque mínimo, então ele já vai mandar uma mensagem para realização do pedido, vai entrar no fluxo de realização de pedido. Se não, o sistema permanece normal. Entendeu? Entendi, sim. Tá, podemos então passar? Sim. Tá, deixa eu fechar aqui então e vou compartilhar a temática da aula de hoje. Bem, a aula de hoje, pessoal, nós vamos entrar num item interessante que é a análise financeira. Até porque que eu decidi estar expondo essa aula por causa da dificuldade de alguns, porque tem que fazer alguns cálculos, tá? Dentro dessa disciplina, essa parte aqui eu vou tentar ser o mais breve possível. Depois vocês dão uma lida e a gente pode estar marcando uma sessão de dúvidas aí, se vocês acharem pertinentes, né? A gente marca um horário, eu disponho aqui o
o período, a gravação, para tentar expor de uma forma mais fácil de entendimento. Bem, a ideia é exatamente mostrar a importância dessa questão financeira, dos custos para se abrir um negócio. Porque não basta apenas sonhar, né? O empreendedor, ele necessita de ter recursos em mãos para que ele possa tornar aquele sonho possível. E nada melhor do que um planejamento, porque planejar é você elencar todas as variáveis e situações, né, para antever um fato, um acontecimento. O que é isso? Antes de você abrir um negócio, é interessante você planejar esse negócio. Por quê? Porque às vezes você não vai ter capital o suficiente para montar esse negócio. E outros problemáticos podem surgir ao longo do tempo. Então, planejar é de suma importância nesse contexto, não apenas na área de administração, né, mas na própria vida. Então, planejar o hoje, planejar o amanhã. Então, isso acaba trazendo grandes benefícios no dia a dia. Então, dentro da parte financeira da organização, isso não é diferente. Então, tem que se planejar, né? E, por ser uma etapa de grande importância, a empresa ela tem uma área específica para fazer essa gestão financeira. Então, a pergunta que se apresenta, né, o que tenho de projetar para analisar financeiramente o meu negócio? Bem, de antemão, nós temos dois tipos de investimento em um negócio, né, que contempla o negócio, os físicos e os financeiros. Bem, o físico diz respeito ao mobiliário, diz respeito ao almoxerifado, a todos os produtos que têm uma caracterização física necessárias para você manter o negócio. Então, esse tipo de investimento, né, dá-se o nome de físico. Já os financeiros, eles estão mais associados ao capital de giro. Mas o que é o capital de giro? É uma quantidade financeira necessária para você custear todas as contas, todos os seus custos mensais, diários, semanais ou mensais. Porque se você não tiver esse capital de giro, a empresa para. No sistema capitalista, precisa-se de dinheiro para mover a engrenagem da empresa. Não só de produtos a empresa sobrevive, mas sim de capital. Porque é com o capital que eu vou conseguir adquirir produtos, eu vou conseguir adquirir maquinário e pessoas para tocar o meu negócio. Então, a análise financeira é de suma importância, porque vai atacar exatamente essa questão do capital. Pessoal, vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? Qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem estar interrompendo. Então, assim, a análise financeira, ela se inicia, né, determinando o montante total do investimento exigido pelo negócio. E, a partir daí, que serão estabelecidos os custos operacionais. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar em uma empresa é exatamente a questão de investir. Quanto que eu vou precisar de investir para criar aquele negócio? E depois eu preciso elencar os custos operacionais. Mas o que são esses custos operacionais? São aqueles necessários para operacionalizar minha empresa. Então, um exemplo que nós vamos utilizar é uma barbearia, ou um salão de cabelo, por exemplo. Eu preciso de ter o funcionário, preciso de ter o shampoo, a água, né, o aluguel, se o imóvel não me pertencer. Então, todos esses custos, eles acabam sendo necessários para criar uma rotatividade, uma operacionalidade, né, daquele serviço ao qual eu estou prestando. Então, exemplo dado aí, né, por exemplo, se sua empresa tem 2 máquinas, seu custo de mão de obra e energia elétrica será um valor X. Agora, se eu dobro a quantidade de máquinas, aí já vai ser 2x. Então, determinar essas variáveis é de suma importância. Dentro desse montante total, então não entra o caso de salário de funcionário, matéria-prima. Entra dentro do montante total? Ah, tá. Pensei que ele ia entrar, no caso, nos custos operacionais.
Sim, nós vamos dividir, porque assim, tem várias visões relacionadas a custos. Então, as principais que nós vamos utilizar aqui é o custo fixo e o variável. Esses dois estão dentro do operacional. Por exemplo, o aluguel é um custo fixo ou variável? O que é que vocês acham? Fixo. Fixo, porque todo mês, independente da quantidade que eu produzo, eu vou ter aquele mesmo valor. Lógico, desconsiderando o aumento, né? O aumento que eu vou ter aí anualmente ou dependendo do contrato. Mas normalmente ele é um custo fixo. Já a energia elétrica, o que é que vocês acham? É custo fixo ou variável? Fixo também. Acho que é variável. Ela é variável, por quê? Porque vai depender da quantidade produzida. Vai depender também da situação climática. Por exemplo, no dia frio, se a minha empresa tiver ar-condicionado, eu vou desligar. No dia quente, eu já vou ligar. Então, já vai ter uma flutuação nos preços. Por isso que ele varia. O salário, por exemplo, quando não tem comissão, ele também é tido como fixo. Todo mês eu tenho aquela faixa salarial para pagar. Agora, as comissões já são variáveis, dependendo da venda. Que nesse caso eu gostaria de pagar cada vez mais para os funcionários essa comissão, porque isso significa que eu estou vendendo mais. Certo? Podemos Certo. passar? Sim. Bem, então assim, dentro desses cursos aí que nós estamos avaliando, então nós temos aí o exemplo de para se montar uma barbearia, né? Então aí eu preciso de elencar os itens necessários aqui. Tem um exemplo das cadeiras, um lavatório e por aí vai. Aí tem um pequeno item chamado de volume de produção. Então, esse volume de produção é a quantidade total de um produto ou serviço que a sua empresa produz. Esse é o volume. Se eu, por exemplo, eu comercializo queijos, então tem uma quantidade de queijos que eu produzo mensalmente, né? Então isso é o meu volume de produção. Agora, quando é serviço? O serviço ele não produz, né, um artefato, mas sim ele realiza uma atividade em cima do artefato. Por exemplo, num lava-jato. Lava-jato eu não estou produzindo veículos, eu estou simplesmente limpando esse objeto que é o veículo, que é produzido por uma outra empresa. Mas eu tenho que mensurar. Então, o total da produção de uma empresa de serviço é a quantidade de serviços realizados. Então, no caso do lava-jato, é a quantidade de veículos que eu consegui limpar. No caso da empresa que produz o veículo, já é a quantidade de veículos que ela produz. Beleza? Aí faz uma média quando é assim. Por exemplo, no exemplo do Lava Jato, aí faz uma média. Isso, eu tenho que fazer a média mensal, por exemplo, a média diária, né, para verificar. Aí depende do que você quer observar. No caso desse volume total de produção, aí já não é a média, eu já tenho que somar tudo. Mas se eu quiser fazer uma média para saber quantos que eu vendo por dia, aí eu já faço as divisões. Tá? Nesse caso do Mas aí, volume, eu tenho que pegar tudo que é produzido aí durante o mês. Você pode falar? então esse volume total ele é variável de mês para mês, então, nesse Sim, caso. sim, ele é variável. Tanto que, lembra da pesquisa de mercado que vocês estudaram? Então, eu preciso. Por que a pesquisa de mercado é interessante? Porque eu vou tentar investigar quanto que eu vou, né, precisar de vender para atingir meu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é a quantidade mínima de vendas ou de produção que eu tenho que realizar para conseguir pagar todas as minhas contas, para quitar todos os meus custos fixos e variáveis. Você pegou o caminhar, é exatamente isso. Por exemplo, se eu preciso vender 10 unidades de veículos, eu sou uma locadora de veículos, uma empresa que vende veículos, eu preciso vender 10 veículos, uma concessionária, tá? Coloquei o termo errado. Eu preciso de comercializar 10 veículos no mínimo para conseguir atingir meu ponto de equilíbrio. Então, acima de 10 eu tenho lucro. Com 10, eu pago as contas e não levo nem R$ 1 no bolso. Abaixo de 10 eu levo prejuízo. Então, sucessivos prejuízos acabam fazendo com que a empresa entre em falência. Podemos passar? Sim. Sim. Tá. Bem, aqui está um pouco
esse gráfico bem assim, complicado, né? Muitas informações, mas de suma, o investimento físico, nós já até dizemos o que é, né? São aquele destinado à compra de máquinas, equipamentos, instalações e por aí vai. Já o financeiro é aquele destinado à formação de capital de giro para o negócio. Então, o capital de giro, como eu mencionei, é o montante de recursos em dinheiro necessário ao funcionamento normal da empresa. Então, ele serve para comprar matéria-prima, para financiamento de vendas, porque para vender também eu preciso fazer marketing, eu preciso de muitas vezes financiar aquele bem para que a pessoa possa comprar e parcelar, visto que muitas das vezes ele não tem o dinheiro para adquirir o produto, é à vista, então tenho essas questões. Então, assim, o empreendedor ele tem sempre que saber essa questão dos custos, né? Então, esses custos fixos e variáveis, eles ocorrem com o andar da organização, e é o objeto a qual nós vamos estar estudando e que tem uma atividade mais focada nisso. Bem, um outro custo que a empresa possui são os famosos impostos, né? Então, o imposto, ele também é um custo variável. Por que ele é variável? Porque depende da quantidade de venda que você possui, depende do faturamento bruto. O pagamento, geralmente, pessoal, é mensal, tá? Você tem que elaborar um DARF e pagar esse imposto. Professor, o que acontece se eu vendo um produto e alguém devolve esse produto? Então, você vendeu o produto, você pagou o imposto e a pessoa, depois de 7 dias, devolveu. Aí, o que você faz? Você vai lá no governo e pede a restituição de imposto? Isso em empresa jurídica não acontece, tá bom? O governo ele vai te dar um crédito para que no momento futuro, quando você for pagar os impostos, aí ele faça esse abatimento. E se a empresa falir? Mas se falir, então, já era. Esse dinheiro, ele fica para o governo. O governo ele não devolve nenhum dinheiro, ele dá créditos. Todo o sistema financeiro do governo funciona assim. Inclusive, se você for multado, pagou a multa, depois recorreu na justiça, achou indevido a multa, recorreu e ganhou do governo. O governo ele vai te dar um crédito, depois vai ser abatido no IPVA, ou outro tipo de transação que envolva aquele órgão. Mas o governo não vai te devolver esse dinheiro. A única restituição financeira que o governo faz é do imposto de renda pessoa física. Então, pessoa física, como o governo ele tem que amparar a questão social, oferecendo serviços médicos, serviços hospitalares, serviços educacionais, se você paga e tem gasto com isso, que era uma virtude e uma definição de execução do governo, o governo acaba restituindo você. É porque você pagou algo que era para o governo custear. Então, assim que funciona essa restituição. Bem, dentro do sistema de Dependendo. recolhimento de impostos, né, o lucro real ele funciona da seguinte forma. Então, você apura as receitas, as despesas, né, calculou o lucro, e sobre o lucro, aí vai haver uma incidência do imposto, né, da pessoa jurídica. E aí você tem que estar pagando isso mensalmente. É vantajoso esse tipo de tributação para as empresas que possuem gastos muito elevados com baixas margens de lucro. Um exemplo claro é a Magazine Luiza, a Ponto Frio, né, que são empresas que a margem pela concorrência é muito pequena. Para você ter ideia, na Magazine, que é uma empresa que nós fizemos uma visita técnica lá no município de Ipameri, o lucro da Magazine era de 3%. A empresa faturava a cada, acho que era 7 bilhões anuais, e o lucro dela era 210 milhões. Então, você imagina uma empresa faturar 7 bilhões e lucrar apenas isso. É muito pouco. É muito pouco mesmo. Isso pode Pode estar falar. relacionado com a questão da devolução, porque geralmente essas empresas de venda de eletrodoméstico, essas coisas, têm muita devolução. Também tem a questão da devolução, porque quando o cliente devolve, como é que você faz? Né? O produto não apresentou nenhum erro, nenhum problema. E quando apresenta algum problema técnico, dentro daquela... Porque assim, funciona... Quando você vende um produto, ele tem uma garantia. Se o produto ele veio com defeito, aí a empresa consegue fazer a devolução, né, desse bem para a fábrica faz a devolução, faz a troca. Agora, quando um produto ele é comercializado e
passou 1 mês, 2 meses e apresentou problema, aí a empresa já não tem nenhum ônus, né? A empresa vai fazer o quê? Você vai usar a oficina técnica para garantir e se virar por lá. Então, a empresa já passou aquele período de devolução, né? Agora, por exemplo, a compra pela internet é um gravíssimo ônus para as empresas do comércio eletrônico. Se brincar, é pior, porque olha só, eu já comprei produtos, e você, quando compra um produto nos meios eletrônicos, você tem direito a devolvê-los em até 7 dias, sem justificar nada. Comprei um tênis, não gostei. Só diz lá direito do arrependimento. O tênis pode ter cabido no meu pé, pode ser bonito, pode não apresentar nenhum defeito, mas a empresa é obrigada a te restituir, receber a mercadoria de volta e lhe pagar. O grande entrave que nós temos aí é o quê? É o frete. Eu, por exemplo, eu comprei um produto e não me atendeu, né, porque a situação era muito mais complexa do que eu pensei. Eu comprei um desentupidor de pia e não me atendeu. Aí depois eu tive que comprar um maior, né, um mais eficiente. Mas olha, o produto eu paguei R$ 50 e quando eu fui devolver nos Correios, só o valor do frete, que é o frete reverso que eles falam, custou R$ 60. Ou seja, a empresa teve um prejuízo. Compensaria ela me deixar com o produto e oferecer um desconto, e muitas já estão fazendo isso. Por exemplo, eu paguei R$ 50 no produto, não me serviu, mas a empresa pega e fala, olha, eu te devolvo 50% e você fica com o produto, beleza? Uai, beleza, talvez eu dou para algum parente, ou presenteio alguém, faça alguma coisa. Então, as empresas já estão fazendo isso. E outra coisa, existe também má fé das pessoas, né? Por exemplo, eu compro lá um desentupidor de pia. Aí eu vou, atendo o meu serviço, que eu não vou demorar nenhum dia, e devolvo o produto. Pode acontecer isso? Pode. Você pode Mas aí comprar você uma cueca, por exemplo, né? Uma roupa íntima, e usar e depois devolver. Então, assim, é complicado essa questão para a empresa, mas pode falar. mas aí esse preço do frete é você que paga ou a empresa que paga esse frete reverso? A empresa, o problema é esse. Ah, sim. Então, quando você compra qualquer empresa de comércio eletrônico, exatamente porque você não tem como tocar, experimentar o produto, isso é diferente de uma loja física, então isso acaba gerando o direito de arrependimento. Você não precisa justificar nada. Comprou o produto, não gostei, você pode devolver. Quando você compra um produto em uma loja física, então você tem ali o quê? O objeto em suas mãos, você toca ele, você visualiza, você tem como observar se você vai querer ou não aquele produto. Então você tirou da loja, saiu com ele, você já não pode mais devolver, a não ser que o mesmo apresente algum dano, algum agravo, né? Venha estragado com alguma deformidade. Fora isso, você não pode devolver. Mas eu comprei um produto, fui lá e o gerente devolveu para mim, porque o gerente foi camarada com você. Não existe nenhuma legislação que forneça essa devolução, a não ser nos meios online, né, os meios eletrônicos, porque você não está de posse do produto. Então, pode ter uma foto mais bonitinha, alguma coisa que acaba levando você a um falso entendimento sobre as características reais daquele produto. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até então? Não. Por enquanto, não. Tá bom. Então, o lucro real, né, é interessante para as empresas com baixas margens de lucro. O presumido. Bem, o presumido, ele funciona da seguinte forma. Então, eu tenho um faturamento bruto. Então, independente de quanto eu faturo, eu pago X%. Então, o lucro presumido já é interessante para aquelas empresas que têm um lucro alto. Então, se eu faturo 1 milhão, meu lucro é 50% de 1 milhão, tem 500 mil. Então, eu pago 15% ali para o governo, né? Então, aí eu fico com o restante. É melhor que o lucro real, porque o lucro real, a alíquota, às vezes, acaba se tornando maior, né? Porque aí eu tenho para o faturamento líquido. Então, olha só que interessante. No lucro real, se eu vendo R$ 10 de mercadoria, daí suponhamos que a taxa de imposto é 10%, né, sobre o faturamento líquido. Então,
Se eu vendo R$10, 10% de R$10 é 1. Né? Então, se eu usasse o lucro presumido, eu não tinha lucro nenhum, porque eu gastei R$9 para produzir aquilo, para vender. Eu tinha apenas R$1 de lucro. Então, como no lucro presumido é sobre o faturamento bruto, então é sobre tudo que eu vendi. Eu vendi 10, gastei 9 para produzir e tem R$1. Só que o governo vai cobrar em cima do faturamento bruto, entendeu? Ele cobrando em cima do faturamento bruto, aí eu não ganho nada. Agora, o lucro real é interessante porque ele vai olhar a margem do lucro líquido. Por isso que é interessante para as empresas que têm um lucro pequeno em relação ao lucro bruto. Então, se voltar àquela situação, eu vendi R$10 e tenho apenas R$1 de lucro, então a incidência do imposto vai ser sobre aquele R$1 e não sobre o bruto. Então, a analogia é essa. Se meu lucro, em relação ao que eu vendo, é muito alto, eu me enquadro em lucro presumido. Se não, no lucro real. Né? São essas categorizações que, na hora de você abrir empresa, você vai ter que se enquadrar. Né? O contador é a pessoa mais indicada para estar enquadrando a sua empresa em uma categoria ou na outra. Tudo bem? Bem, temos a ideia do simples. Né? O que foi o simples? Bem, como toda empresa, eu tenho vários tipos de tributações. Então, o governo pegou aquilo tudo, colocou no saco e definiu cobrar apenas X%. E aí, depois, ele faz uma pactuação e distribui esse bolo com os demais entes federativos, como o Estado e o município. Quem colhe diretamente o imposto é o município, né? Então, o município é onde eu tenho minha empresa. Então, todos os impostos vão para o município, só que o município ele tem que fazer o quê? É passar isso aí para o governo federal. Tudo é repassado para o governo federal, que depois faz uma redistribuição para os estados e para os municípios, o qual chamamos isso de pacto federativo, que até estava em grandes discussões, porque a venda ocorre no município. Então, os prefeitos, eles querem obter mais lucro com isso. Né? Porque para a prefeitura, o imposto que fica diretamente para a prefeitura é qual? É o imposto sobre serviço, né, e o IPTU. Então, são as duas fontes de renda. Agora, quantas outras coisas são comercializadas no município? Por exemplo, você vai lá no supermercado comprar um item. Aquele imposto vai para quem? Para o governo federal. Não, desculpa, vai para o ICMS e um outro tipo de governo vai para o governo federal, outro tipo de imposto. Quando uma indústria se instala no município, quem que vai receber a maior parte dos impostos? O governo federal. Aí você tem o IPI, né, que vai diretamente para o governo federal, que é sobre o produto industrializado. Então, assim, a maioria desses impostos que são gerados no município vão para o governo federal e depois, através do Pacto Federativo, ocorre uma redistribuição. Uma forma de minimizar essa quantidade de impostos e desburocratizar é o tal do Simples. Né? Então, o Simples ele veio exatamente para abranger todos os impostos em um só. Mas não é todas as empresas que podem se enquadrar no Simples. Nós vamos ver as categorias ali necessárias daqui a pouco. Bem, dando continuidade do Simples, então houve uma legislação específica exatamente para condensar esses impostos e torná-los mais simples, até para facilitar o dia a dia da empresa. Então, o Simples, ele é interessante por causa disso. Não está cobrando nenhum exercício sobre essa questão dos impostos, mas é interessante também vocês conhecerem a respeito. Bem, dentro da tributação, o tributrômetro, se vocês digitarem na internet o tributômetro, é um site especializado que você vai dispondo categorias, né, ou situações que a sua empresa possui, e ele vai te dar um enquadramento mais direcionado. Obviamente, o contador faz isso também. Então, assim, o primeiro é você elencar a atividade da empresa, então você vai enquadrar se é indústria, se é comércio, se é uma prestadora de serviço, se é uma fazenda, se é uma produção rural. Depois disso, você tem que entender o porte, aí você tem aí, o porte significa o quê? A quantidade de faturamento que a empresa possui. Nós temos o MEI, né, faturamento até 60 mil. O MEI é muito interessante, pessoal. Você abre a sua empresa lá no Sebrae,
você paga uma quantia bem baixa de imposto, você consegue ter previdência social com isso. Eu não lembro o valor, se era 50 ou era 100 reais mensais, tá? O MEI. Só que o faturamento não pode ser acima de 60 mil. Mas por que o governo criou isso? Exatamente para impelir, né, e combater a questão do autônomo e legalizar, porque ele pensou, poxa, se eu posso tirar um pouquinho de todos os autônomos, é melhor do que não tirar nada. Então é melhor pegar a rapa do tacho do que não ter nada, né, para comer. Então a ideia do MEI é interessante, uma pessoa que vende um produto de forma ilegal, né, aquele cara que vende o piqui, por exemplo, na esquina e tudo, também é interessante, importante para isso. Aí temos a microempresa, que já tem um faturamento de até 360 mil. Aí já tem a EPP, que é a empresa de pequeno porte, que é o faturamento é de 3,6 milhões anuais, isso é anual, tá, pessoal? E o produtor rural, que o faturamento de até 3,6 milhões. Então, isso aí dá para se enquadrar no Simples, essas empresas. Então, faturamento acima de 3,6 milhões anuais já não se enquadra no Simples. Né? Já são Mesmo que, empresas que necessitam já pagar aqueles outro regime de tributação. mesmo se for uma empresa online, ela pode se encaixar nesse MEI, no caso, ou Sim, não? pode sim. Né? A empresa online é interessante para você começar, né? Para você iniciar o seu negócio. Então, a tributação é muito reduzida, só que aí você tem que tomar cuidado com o faturamento, porque aí, se passar esse faturamento, aí você já tem que mudar de enquadramento. Agora, isso foi muito interessante a questão do MEI, porque você, como empreendedor, né, você vai começar um negócio, então no início você não vai ter aquela expectativa de ter um faturamento absurdo. Então foi uma sacada inteligente também, porque dá para você sentir um negócio, e à medida que você for crescendo, você sai do MEI e vai para a microempresa. A vantagem do MEI, né, também são acesso a linhas de crédito que o governo oferta. Então Ah, isso mas também ajuda. como que você migra, por exemplo, do MEI para uma microempresa? Tipo, você É, tem que ir em algum lugar? Como é que é? não, aí o que, que acontece? Quando você tem que mudar na Secretaria da Fazenda, né, então você vai ter que ir lá na Secretaria da Fazenda e mudar, porque é na Secretaria da Fazenda que você vai qualificar o tipo de faturamento que você possui. Então, quando você for pagar um imposto, então assim, o que acontece, pessoal? Aí é que vem a questão da sonegação, né? A pessoa pode se tornar MEI e está faturando 120, 200 mil e pagando imposto de MEI. Só que aí o fiscal ele vai ter uma alertinha lá no sistema dele. Vai falar, poxa, esse cara está faturando tanto e dizendo que está faturando X, né? Está faturando Y e diz que está faturando X. Por quê? Porque é tudo interligado hoje. Se eu tenho um fornecedor, o próprio fornecedor me denuncia. Como que eu posso estar faturando 60 mil por ano se a minha compra para aquele fornecedor já está passando de 100 mil? Como que eu compro 100 mil em mercadorias e faturo só 60 mil em cima disso? Então, logo vem um fiscal bater na sua porta. Entendeu? Então, hoje tudo é eletrônico, está tudo cruzado. Entendeu? Como é que funciona? Sim, entendi agora. É igual, por exemplo, eu, né? Eu recebo restituição de imposto. Se eu mentir, eu vou receber uma restituição maior. Mas se o governo pegar, eu estou lascado, porque eu vou ter que pagar uma multa muito alta sobre esse valor. Então, esse é o grande problema que se tem. Você mente naquele momento ali, você está tendo um benefício. Mas se o governo pedir para você justificar, como é que você vai justificar? Não tem como justificar. Aí ele vai meter uma multa pesada, de 500% em cima do que você estava devendo, e aí, como é que faz? Você não dá conta de pagar isso. É assim que funciona. Você é encarregado de se autofiscalizar. Se você errar, aí você se lasca. E outra coisa, o contador, por exemplo, quando você é um MEI, você não precisa pagar contador. Você vai lá no Sebrae, abre, movimenta, na hora que você quiser, você vai lá e fecha. Perfeito, você vai receber um CNPJ, tranquilo. Você, é como se você, como não? Você se torna uma empresa realmente, com CNPJ e tudo. Só que não precisa de contador. A partir do momento que você se torna microempresa, aí você já tem que ter um contador. Aí o contador que vai se responsabilizar por essas notas, tudinho. Se o contador for omisso,
ou fazer, ou forjar essa questão de tributação, ele também pode ser penalizado, correndo o risco até de perder o cadastro. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Tudo bem? Cada cidade é responsável por fiscalizar, no caso, isso? Por Como é que é? exemplo, tem uma empresa em Morrinhos, então Morrinhos é responsável por verificar se ele é realmente um MEI, uma microempresa, ou não, isso é feito por outro órgão. Desculpa, eu não vi qual órgão. Você falou qual órgão? Não, eu falei se é pela própria prefeitura, no caso, ou se é por Não, algum não, outro. não. Aí no caso já é a Secretaria da Fazenda, ou então da Fazenda Estadual ou da Fazenda Federal, que no caso é a Receita Federal. Então, o município não vai fiscalizar isso, não. O município, ele se encarrega de fiscalizar o quê? Tipo, adequações daquele comércio à vigilância sanitária, esse tipo de coisa. Quem vai fiscalizar isso aí já não cabe ao município, não. Entendi. Tanto que o município, você não paga tributos para o município, você paga apenas o quê? O IPTU, ou o ITU, que no caso é o lote, é o que você paga para o município. Os outros impostos, tudo aí, você vai pagar sempre para o governo estadual e federal, tá bom? E esses é o que vão fiscalizar essa questão da tributação. Agora, a maioria das empresas acabam sonegando. O cara abre MEI e já está lá até com o supermercado. Já vi casos assim. Só que quando a Receita vai atrás, isso aí o cara tem que fechar, não dá conta. Porque aí o fiscal vai fazer uma estimativa de quanto que ele está devendo e meter uma multa de 500% em cima. Como é que você dá conta de pagar? Não tem como. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Bem, tem a questão também do custo de folha de pagamentos, né, se você tem muitos empregados ou não. Então, isso tudo, pessoal, tem que levar em consideração. A questão do lucro, como eu falei para vocês, se o seu lucro é alto, é melhor o presumido, tributação presumida. Se já é baixo, lucro real. E tem intermediários aí também. Que aí, lógico, o intermediário, que é o médio, sempre você vai se enquadrar num ou outro, né? O médio aí, mesmo sendo médio, você tem que ver qual que vai ser mais benéfico para você. Aí vai entrar o contador, né? O contador vai verificar o que é melhor para você aí. Bem, temos a questão também do Prolabore. O que é o Prolabore? É a remuneração do dono ou sócio da empresa. O Prolabore ele tem uma característica. Ele acaba, pessoal, tendo a tributação de pessoa física. Então, o que acontece? Dependendo do valor que você recolhe no Prolabore, você acaba tendo que pagar uma tributação muito alta, acima do que a própria empresa pagaria, né, se você colocar como custo fixo. Olha só que interessante. Suponhamos aí, se você está no regime de tributação, que você paga 10% sobre o lucro líquido, vamos supor. Então, se você for pagar a tributação de 10 mil reais, você vai pagar apenas R$ 1.000 de imposto para o governo. E isso, né, utilizando como custo fixo. Se você elencar como Prolabore, você já vai ter que pagar 27%. Então, 27% de 10 mil dá 2.700. Né? Então, tem isso. O Prolabore ele vai ser interessante se o salário for muito baixo, ou se o recurso que você vai pegar é pequeno. Se for muito alto, aí já não compensa. Você já tem que usar como custo fixo, tá bom? Mas lembrando, Prolabore é a remuneração do dono ou sócio da empresa. Simples assim, tá ok? Então, é tipo um salário do dono da empresa. Isso. Ah, sim. Você como dono da empresa, você pode optar como custo fixo, aplicar lá como consultoria, por exemplo. Aí você vai receber aquele valor como se fosse um custo da empresa. Então, olha só que interessante, se é um custo da empresa, e se você estiver pagando a tributação sobre o lucro líquido, como ele é custo, ele então não é lucro. Então, você não paga nenhum imposto. Interessante isso, né? Então, você não paga nenhum imposto sobre aquele dinheiro que você está tirando. Agora, quando você já coloca como Prolabore, aí você já entra na situação de pessoa física. Aí acaba ocorrendo a tributação. Então, até essas questõezinhas assim, ó, você tem que ter uma flexibilização para você pagar o mínimo necessário de imposto. Por isso que é interessante o contador. O contador, ele não é apenas aquele cara
que vai ajudar na operação da empresa. Não, ele é um cara para te ajudar a pagar menos imposto. Porque ele estuda exatamente para isso. Tá bom? Aqui a gente está só fazendo um apanhado geral, né, dos principais conceitos. E eu pensava que o lucro que tivesse no final era tudo pro dono. Não é não. Ih, se fosse. É imposto que você tem que pagar, é tanta coisa, gente. Mas, o que acontece? A vantagem de você ser um empreendedor é que várias pessoas estão trabalhando para você. Então, enquanto elas recebem um salário X, você está recebendo o lucro do seu negócio. Até nas aulas presenciais eu citei alguns exemplos, né? Por exemplo, de alguns colegas meus aí que estão bem, mas que correram o risco de montar um negócio. A franquia é interessante porque a franquia ela já tem todo um estudo, né? Já tem todo um estudo de viabilidade do negócio. Então, isso tudo que nós estamos vendo aqui, ó, uma franquia ela já tem técnicos especialistas. Então, quando você vai montar uma franquia, os caras dentro daquele modelo de negócio vão mostrar para você, olha, esse negócio seu aqui não é viável, você tem que entrar numa outra região, por isso, por aquilo. Então, todo esse trabalho de pesquisa de mercado, de custo, de fornecedores, todas essas dores de cabeça, você não tem com a franquia. Essa é uma grande vantagem que eu vejo. Apesar que grande parte do seu lucro a franquia vai abocanhar, porque nada é de graça, né? Assim funciona o sistema capitalista. Mas é uma cornubação, né? Você ganha e ele também, né? A franquia ganha também. Então, acho que ambos ganhando é melhor do que você arriscar tudo no negócio que possa vir a dar errado. E, bem, eu penso assim, né? Mas aí cada um tem uma forma de visão e uma situação a qual possa estar ingressando nesse mercado. Bem, existe também a questão do custo de proteção, que aí já são os seguros, né? Então, são custos que nós também temos que estar inserindo aí no contexto, né, para fazer o meu viés financeiro. Tem outras coisas aqui, Prolabore, tá? A gente pode estar passando mais para frente aqui. Capital de giro. Bem, o capital de giro ele é interessante, porque ele é um valor, uma quantia necessária para você conseguir dar manutenção no seu negócio. Como eu disse, né, você precisa de ter o dinheiro para conseguir viabilizar a operação do seu negócio. Porque não adianta você gastar 10 mil para abrir um negócio e você tem só 10 mil. Então, no início, você vai fechar com prejuízo, porque as pessoas não conhecem o seu negócio, não conhecem o produto que você está vendendo, não conhecem o serviço. Então, no início de você ter lucro, a probabilidade é muito pequena. Eu até lembro do meu amigo lá da Sub, ele falou que quando ele montou o negócio dele, ele assustou, porque ele nunca tinha obtido um salário, né, daquele valor. E quando ele montou o negócio, o Sub estava começando a crescer e tal, que em Goiânia, por exemplo, quase não tinha unidades. E aí, onde ele montou, foi um negócio que não tinha. Então, as pessoas começaram a comprar. Ele teve um volume de vendas muito alto e que no final do mês ele teve um lucro bem interessante. Para quem ganhava na época que ele falou 2 mil por mês e chegou a ter 14 mil reais de lucro líquido no primeiro mês, então foi um salto exponencial, né? Ele até assustou. Então, às vezes acontece isso. Então, o capital de giro que ele propôs utilizar para bancar um mês de prejuízo não aconteceu. Então, por exemplo, suponhamos que o custo dele seria de 10 mil reais. Então, ele tinha que ter 10 mil reais no bolso para custear todo mês sem ele vender nada. É assim que funciona o capital de giro. Só que ele se surpreendeu, porque ele não precisou usar o capital de giro, porque ele teve uma venda superior que proporcionou um lucro líquido bem satisfatório. Beleza, pessoal? Até então? No caso, esse capital de giro, ele pode ser calculado depois que a empresa for aberta ou não? Tem que ser. Não, exatamente isso que nós vamos ver na atividade. Porque na atividade eu vou ter o quê? Custo para montar um negócio, comprar os equipamentos, comprar a matéria-prima e também o quê? Fazer uma projeção mensal do aluguel, do funcionário que eu vou ter que pagar, da água, da luz. Então, fazendo isso tudo, eu vou ter que ter um capital de giro X para poder rodar a empresa durante um mês, durante 30, durante 90 dias. O ideal
conforme está mencionando aí, é de 90 a 180 dias. Então, para você montar um negócio, pessoal, não basta ter apenas o dinheiro para você criar um negócio. Você tem que ter o capital de giro para fazer o negócio andar durante 90, 180 dias, no prejuízo. Tanto que, em 6 meses, se você não conseguir atingir o lucro, tem alguma coisa errada aí no seu negócio. Às vezes, a maioria fecham a empresa nesse momento. Então, você fez todo o levantamento, fez isso, isso e aquilo. Chegou 6 meses, viu que não tem lucro, às vezes é melhor você fechar o negócio. Então, por isso que é interessante você planejar antes. Nós vamos ter uma planilhazinha que eu vou passar para vocês e explicar ao término dessa aula, e que ajuda bastante nesse entendimento. Tá bom? Tá bom. Bem aqui, ó, o capital de giro. Custo fixo por 30 dias, estoque, mão de obra, registro, legalização. Não sei se vocês sabem, mas você tem que pagar, quando você monta um negócio, taxa para a vigilância sanitária, taxa para os bombeiros. Então, tem um monte de taxa que você tem que pagar. Publicidade, ninguém conhece seu negócio, então você tem que ter uma publicidade inicial. Geralmente, essa publicidade é decrescente. Então, você entra com tudo na publicidade, gasta dinheiro com panfletagem no primeiro mês, aí depois você vai diminuindo esse gasto. Por quê? Porque as pessoas passam a conhecer a sua atividade, passam a conhecer o seu negócio, o seu produto que você comercializa, o seu serviço. Então, nós temos aí essa questão do capital de giro exatamente para prever esses gastos, tá bom? Bem, então a reflexão é exatamente para instigar vocês da importância de se conhecer essa questão de dinheiro que você vai gastar com o seu negócio, a ideia é essa, e até um relato aí que é um desafio, realmente montar um negócio não é fácil, não desestimulando, porque não existe nada que vai dar mais dinheiro para você do que um negócio, não existe. Porque no negócio as pessoas estão trabalhando para você. E isso é um dos princípios de multiplicação do capitalismo. Quanto mais pessoas trabalharem para você, você tem o quê? Mais tempo e mais dinheiro. Então, tem grandes banqueiros aí, né, que acabam tendo muita grana porque tem uma quantidade infinita de pessoas trabalhando para eles. Pensa, por exemplo, o dono da Amazon, o dono de um grande supermercado aí de vocês, o tanto de gente que trabalha. Então, às vezes, se você e hoje, graças às tecnologias que nós temos, você tem uma garantia maior. Então, você, por exemplo, tem o seu negócio, você tem um mecanismo de monitorar o seu negócio. Então, isso evita percas, evita roubos. Não na totalidade, né? Que sempre o ser humano é muito criativo. Então, sempre alguma brechinha vai ficar. Mas a ideia é o quê? É que você possa ter controle sobre essas situações. Então, nós vimos aí de uma forma um pouco rápida, né, numa aula presencial, às vezes o tempo é até mais dispêndio, né, do que online, mas o que nós vimos foi essa questão da importância da análise financeira, dos investimentos físicos, né, dos financeiros, capital de giro. Então, foi realmente esses 3 tópicos que nós vimos até então. Alguma dúvida, sim, pessoal, sobre essas questões? Mais ou menos, né? Tenho dúvida da atividade. Os Não, valores. na atividade eu vou passar agora para vocês, e aí eu vou Ah, explicar, tá bom? Não é algo assim de bicho de 7 cabeças, não. Vocês vão ver que a atividade é um pouquinho mais trabalhosa que a outra, mas, igual, por exemplo, se eu tivesse tido a oportunidade de explicar outra atividade, vocês conseguiriam ter feito um trabalho melhor. Então, muitas das vezes acontece isso, né? Eu acho que essa proximidade com o professor acaba resultando aí numa melhor explanação. Mas então vamos para a atividade. Só resumindo aqui, tá? Análise financeira, exatamente uma forma de você projetar os gastos para ver quanto que você vai gastar e se vai ser viável você manter ou criar um negócio dentro daquilo. Então, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para identificar a quantidade, fazer uma projeção para identificar a quantidade de produtos que você vai comercializar,
o preço e fazer esses cálculos, né, esse levantamento para ver se o seu negócio vai ser viável ou não. Lembra que eu falei da franquia? Então, a franquia, ela oferece essa receita de bolo para o franqueado, ou ao futuro franqueado. Então, se o futuro franqueado quer montar um negócio, a empresa pega e verifica que é inviável, por isso, isso e aquilo, então, não vai conseguir firmar esse contrato. Bem, vimos a questão dos investimentos, o investimento físico, que é aquele que você adquire os materiais para você montar o seu negócio, e o financeiro é o capital de giro para você operacionalizar esse negócio. Então, vimos também a questão da importância do capital de giro, porque quando você vai montar um negócio, você tem que ter uma perspectiva, né, no mínimo aí de 3 meses de aguentar o seu negócio e ter lucro. Então, por exemplo, se o seu custo mensal é de R$ 1.000, então você tem que ter R$ 3.000 em dinheiro para gastar, né, isso antes do seu negócio ter lucro. E a média, geralmente, de um negócio ter lucro para se autopagar é 6 meses. Se você em 6 meses não conseguiu ter um público que sustente o seu negócio, é realmente interessante pensar em fechar. Alguma coisa está errada. Ou você não tem um público que acaba custeando esse produto. Por exemplo, né, Morrinhos é uma cidade relativamente com um quantitativo populacional interessante, né? Tem um Subway aí, mas será que compensa o cara montar um McDonald's aí? Será que ele vai ter uma quantidade de vendas o suficiente que justifica? Porque o custo de se manter um McDonald's é muito maior do que o custo de você manter um Subway, por exemplo. Então, o Subway, por aquele modelo de negócio, pelos custos associados ao negócio, justifica ter uma unidade de Morrinhos. Talvez o McDonald's não. Compreenderam essa questão? Infelizmente não, né? Mas talvez não. Mas acontece. Bem, pessoal, então eu vou passar aqui a atividade para vocês. Professor, todos esses dados de capital de giro, todos esses negócios assim, se você for fazer um empréstimo no banco, por exemplo, para conseguir, aí você tem que estar com tudo isso pronto, como que funciona? Tipo, para você pegar o dinheiro no banco, no caso. Bem, olha só. O banco, ele sempre vai querer garantias, sempre, né? Então, ele vai analisar o investimento que você tem para montar um negócio. Vamos supor, por exemplo, você vai montar um negócio e esse negócio custa R$ 20.000 para montar. O banco, geralmente, ele vai exigir uma contrapartida de 30%. Então, por exemplo, 30% de 20 mil dá 6 mil. Então, você tem que ter, no mínimo, 6 mil para montar um negócio. Aí o banco vai te oferecer 20 mil, dá geralmente aí 1 ano de carência. O que é esse 1 ano de carência? Para você realmente maturar o seu negócio. Só que aí ele precisa avaliar o quê? Você vai ter que fazer um plano de negócio e que muitas das vezes o banco tem um modelo. Ele vai te dar um modelo, uma cartilha para você preencher. Você vai preencher aquilo e se aquilo ter uma conversa com o gerente que vai analisar o seu caso e verificar se é viável ou não ele conceder esse empréstimo. Existe uma linha especial que o banco viu, que é a questão de franquias. Então, quando o Fabiano, esse amigo meu, montou o Sub, ele tinha R$ 15.000 em dinheiro, vendeu um apartamento, vendeu o carro também. Eu sei que ele entrou com 80 mil. E para montar um negócio era 200. Então, ele entrou com 80 mil. O banco pegou 30% de 200, que foi 60. Então, o banco pegou R$ 60.000 dele, devolveu 200 e deu 1 ano para ele ficar sem pagar nenhuma prestação para o banco. Um juro muito pequeno. O juro dava 0,75% ao mês, muito pequeno em relação ao negócio. Então, né, foi um ótimo negócio para ele. Então, muitas das vezes, por que o banco oferece essa linha de crédito alta para franquias? Porque conhece a franquia. Então, ele sabe que a franquia X tem um mínimo percentual de dar errado. Então, para o banco, é mais negócio ele emprestar o dinheiro para você, que vai ser franqueada de uma empresa, do que montar um negócio por conta própria. Então, tem essas questões. Agora, existe algo muito interessante, que é o tal dos anjos de investimento. Não sei se você já ouviu falar. Anjo de investimento é o quê? O cara vai te dar um dinheiro sem
esperar nada em troca. Se der certo, beleza. Se não, você perdeu o seu tempo e eu perdi o meu dinheiro. Então, assim, o anjo, ele é interessante porque ele vai avaliar um projeto e verificar se tem uma grande margem de retorno. Então, por exemplo, assim, vamos pegar empresas como a Google, ela surgiu por causa de anjo. Então, os caras montaram um negócio, um sistema, uma ideia, e foram lá no anjo, a gente precisa de 200 mil, 500 mil reais para montar esse negócio. Nós não temos, mas a ideia é bacana. Então, se você convencer esse patrocinador, ele vai te dar os 500 mil. Tá, mas o que, que ele ganha com isso? Geralmente, o anjo ele tem 30% do seu negócio. Ele vai montar um negócio, ele pega 30% e vai. Mas, assim, eles vão investir em empresas que têm uma potencialidade muito grande de crescer. Tem um outro colega meu, lá de Brasília, que ele montou um negócio interessante. Houve um marco legal. Então é interessante olhar os marcos, o que a legislação do governo faz. Porque às vezes o governo ele obriga que todas as empresas agora, as empresas, por exemplo, que comercializam carne, vai ter que ter essa característica. Então o cara já olha aquilo ali, aquela oportunidade, e já monta uma empresa para prestar serviço naquilo. E foi o que eles fizeram. Né? O Detran ele criou um marco legal, por exemplo, que todos os veículos agora têm que ter aquele kit, por exemplo, kit de emergência. Então, poxa, vai ter um marco desse? Então vamos atrás e montar uma empresa para produzir esse kit e comercializar mais barato. Então, esses marcos, ele entrou numa dessa na área de TI. O governo criou um marco, por exemplo, que todo o Detran ele tem que ter um sistema para fazer uma integração. Então, ele pegou, foi atrás do anjo, o anjo investiu 1 milhão, por exemplo, para montar esse sistema. Eles pegaram, comprovaram que eles tinham essa expertise, o anjo deu 1 milhão. Aí o que acontece? Hoje eles faturam mais ou menos 5 milhões por mês nesse negócio. Então, como o anjo tem 30% disso, então o anjo ele investe e ganha também. Entendeu como é que funciona essa questão de anjo? Então, é interessante depois você dar uma pesquisada. Anjos de investimento, que às vezes você tem uma ideia e precisa de apenas recursos para isso. Então, pode acontecer. Né? Eu conheço alguns casos de grandes empresários que montaram um negócio e deram certo por causa dos anjos. Beleza? Se der errado, o que vai custar a vida? Não, é o que eu te falei, né? Se der errado, você perde o seu tempo. Você perdeu 6 meses aí para desenvolver um projeto, 1 mês, 2 meses, e o anjo perdeu o dinheiro. Por isso que o anjo vai olhar o seu negócio, Só verificar isso? se você tem. É capital de risco, né? Capital de risco. Parece Então, muito bom para ser verdade. mas eu vou, olha, para vocês verem, eu vou pegar o caso desse meu amigo, vou apresentar para vocês na próxima semana, na nossa próxima aula, vou mostrar para vocês, ó, ele montou essa empresa, ganhou isso, isso e aquilo, eu vou mandar para vocês, vou mostrar para vocês o caso dele, tá bom? Para vocês verem que existe grandes oportunidades no país também, tá bom? Então, vamos lá para o nosso exercício. Vocês estão vendo? Sim. Sim, né? Olha só, tudo isso, pessoal, está lá no nosso ambiente de aprendizagem, tá? No EVA. O que acontece? Lá também tem um vídeo falando sobre custo fixo e custo variável. Depois vocês dão uma assistida também. E podem sempre estar me contactando aí no WhatsApp. Agora, vocês vão ter que limitar um pouco o prazo. Como nós tínhamos prazo, às vezes, de 1 mês para fazer atividade, e como nós temos essa sequência de atividades aí, o prazo está um pouquinho mais curto, né? Porque a ideia é terminarmos tudo aí ao longo, meados de outubro, a gente já termina essa disciplina. Então, vocês têm que se antenar em relação a isso. Não sei como que estão as outras atividades, as outras disciplinas, mas vocês vão ter que correr um pouco atrás disso aí. Mas olha só, a atividade é bem simples. Ela mostra o contexto aí de uma barbearia, né, do Fernando, mostra alguns dados, e aí pede para vocês fazerem alguns cálculos. Onde tiver essa interrogaçãozinha aqui, ó, vocês vão pegar e preencher. Vão dar uma lida aí na atividade e vão preencher. Por exemplo, ó, cadeira básica de barbeiro, tenho 2 unidades de R$ 700. Quanto que eu tenho que colocar aqui?
1.400. 1.400. Já pegou já a linha de raciocínio. Aí você vai repetir tudo isso aqui no final. Subtotal de máquinas deu quanto? Vai dar um valor X. Aqui também, a mesma coisa. Vai dar um valor X aqui. Aqui também a mesma coisa. Aí no final, vocês vão ter que somar esse investimento. Ó. Então, esse investimento aqui, ele vai fazer parte dos investimentos físicos, porque eu estou comprando todo o maquinário necessário para o meu negócio. Esse aqui, pessoal, ó, vê que eles não têm uma unidade informada aqui, ó. Então, vocês vão só colocar 1.200 aqui, que consta tesouras, pentes, navalhas, etc. Então, isso aqui é interessante. Por que eu coloquei no Word? Porque, às vezes, no Mas Excel é aí, bom que automaticamente o Excel já calcula para vocês. Só que nem todo mundo tem acesso ao Excel. Então, eu coloquei no Word, que todo mundo tem acesso a isso, vocês vão só substituir essas interrogaçõezinhas. Nesse final aqui, ó, 2A mais 2B mais 2C, vocês vão fazer o somatório. 2A é o quê? É esse aqui, ó. Isso, até esqueci. Aqui, ó, 2A máquinas. Total vai ser X aqui, ó. Então, você vai somar tudo que você gastou aqui, você vai ter um investimento, que é o custo de investimento para você montar o seu negócio. Pode falar. esse subtotal aí é o quê? Vai somar o quê? Ó, esse subtotal, móveis e utensílios. Então, você vai somar tudo que for aqui dentro de móveis e utensílios no 2C. Então, você vai ter que somar armário com divisórias, espelho fixo, espelho de mão, cadeira, materiais diversos, pentes e por aí vai. Aí você vai colocar esse valor aí em subtotal móveis e utensílios. Esse subtotal de equipamentos eletrônicos é o quê? É a calculadora, o computador e a impressora. Esse subtotal de máquinas é o quê? Cadeira básica do barbeiro, lavatório, até máquina de cortar cabelo. Então, depois que você somou isso tudo, o que chama subtotal? Porque ele faz parte do investimento total. Então, o investimento total é o 2A mais 2B mais 2C. Ó, 2A é o quê? É máquinas. 2B é o quê? Equipamentos eletrônicos. 2C é o quê? Móveis e utensílios. Então, somando essa tabela inteira, você vai ter um valor X aqui, ó, que corresponde ao investimento total. Beleza? Sim ou não, pessoal? Beleza. Tá. Sim. Depois disso, aí tem um item de depreciação aqui, que ele menciona. O que é essa depreciação? Se você compra um veículo, né, você já tirou ele da concessionária, ele já perde o valor. Se você compra um maquinário, seja um computador, seja uma mesa, ele perde valor com o tempo. Então, isso nós chamamos de depreciação. Com o tempo, os produtos que você possui, os maquinários para manter o seu negócio, eles vão perdendo o valor, perdendo o preço. Pessoal, nem perguntei, o áudio está bom? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Beleza, depois O tem a terreno, gravação também, que eu vou disponibilizar, e isso facilita depois o entendimento àqueles que não puderam comparecer, tudo bem? o terreno também sofre depreciação? Hã? Terreno? Não, o terreno, na verdade, o terreno ele acaba valorizando, né? O terreno é uma forma, dependendo da situação, né? Às vezes, se não tiver interesse nesse terreno, ele acaba sendo desvalorizado. Vamos pegar o exemplo da Fordlândia. A Fordlândia foi uma cidade que Henry Ford criou, né, no século passado para manter o negócio de produção automobilística. Por que ele fez isso? Porque grande parte do custo para a produção de automóvel era a borracha, os pneus, né? Então as borrachas que faziam parte ali dentro da estrutura do veículo, as mangueiras, as correias. Então a produção da borracha era extremamente importante. Então ele pegou a região amazônica e criou uma cidade. Então ali o terreno valia muito. Só que aí desenvolveram, eu não lembro se foi os chineses, desenvolveram a borracha sintética. Então a borracha sintética não precisaria mais da seringueira. O que aconteceu? A Fordlândia hoje é apenas um lugar que algumas pessoas visitam, mas a cidade inteira sumiu, sucumbiu no meio da floresta. Então aquele terreno já não vale mais nada, tá bom? Mas nesse caso aqui do contexto, né,
do negócio nosso, o terreno, para mim, não vai valorizar, não vai valer nada, não vai sofrer depreciação. Tanto que eu pago o aluguel dele, tá bom? Então, a depreciação é porque em algum momento eu vou ter que trocar meu maquinário. Então, assim, esses cálculos aqui, pessoal, eles já são feitos, né, baseado em estudos. Então, por exemplo, cada produto ele tem uma taxa de depreciação. Você pode pesquisar isso na internet que você encontra. Então, existem estudos que falam da depreciação do móvel, da mobília. Então, isso é bem interessante. E quase ninguém pensa nisso. Porque em um determinado momento, dependendo do seu negócio, você tem que trocar o maquinário. Você investiu 10 mil, mas esse valor ele vai perdendo significância ao longo do tempo, porque o seu maquinário vai ficando velho e você tem que trocar. Então, essa depreciação calculada aí, né, nós temos de depreciação 1.268, né, de depreciação, que é a perca do valor do produto que você comprou, R$ 83 de manutenção, talvez amolar as tesouras, às vezes fazer alguma manutenção no equipamento que você possui. E o seguro, é interessante de você ter o seguro também do seu maquinário, porque se acontecer alguma coisa, você tem essa proteção. Bem, aqui embaixo nós temos alguns exemplos aqui, ó, de custos fixos, aluguel, prolabore, depreciações, telefone, por aí vai, contador, material de higiene, manutenção, despesas, por aí vai. Interessante que telefone, algum tempo atrás, o telefone, pessoal, ele variava, né? Hoje você paga um mesmo valor do telefone. Então, você faz um contrato, você pode ligar inúmeras vezes e pagar o mesmo preço. Internet também. Bem, aqui direito eu já tenho um custo variável, né? Os salários e encargos, porque eu tenho exatamente o quê? Comissões, né? Então, para cada barbeiro que eu pago da minha barbearia, cada funcionário eu dou uma comissão de 20% sobre o que eu faturo. As lâminas, vai depender da quantidade de barbas a serem feitas, a espuma de barbear, o shampoo, condicionador, pós-barba, então tudo isso eu tenho um custo. O interessante aqui é o quê? Que esses valores são manuais. Então, se eu pegar esse meu custo fixo mais o variável, eu tenho o quê? Eu tenho R$ 64.672 desses custos aqui, ó, custo correspondente ao item 4, que são os custos fixos, tá? Mas então, por que o material de higiene não entra como variável? Como variável, porque olha só, segundo dados aqui desse exemplo, logicamente eu peguei um exemplo do livro, né? Ele pegou material de higiene e limpeza, simplesmente aquele material que eu uso para limpar o meu estabelecimento. Então eu vou ter uma quantidade de sabão para limpar o chão, uma quantidade de água para limpar talvez aquela mobília. Então isso não vai variar ao fim do dia, porque sempre eu vou ter que limpar, entendeu? Estou limpando o meu ambiente. Então todo dia eu tenho que limpar o meu ambiente. Todo dia eu vou gastar aquilo ali. É diferente, por exemplo, do restaurante. No restaurante, como eu tenho que limpar pratos, eu vou depender do quê? Da quantidade de clientes que forem almoçar. É diferente. Beleza? Sim. Eu tenho lá no shampoo, condicionador. Então, assim, o que é interessante disso aqui é o quê? Total de custo fixo ao ano, 64.672. Se eu precisar de fazer o levantamento mensal, então tem que dividir isso por 12, certo? Alô, pessoal? Certo. Tá? Porque é anual, então eu preciso desse valor mensal. Esse aqui também, ó. Custo de salário, tem uma perspectiva de 18 mil. Então, eu gasto 18 mil reais com salários. Se eu quiser saber isso mensal, eu tenho que dividir por 12. Então, esse aqui é um custo variável. Só que ele colocou esse valor fixo aqui. Como a área de vocês, né, é uma área voltada mais para alimentos, não é uma área de administração, porque na administração a gente tinha que quebrar isso aqui, ó, e identificar. Então, não vou cobrar isso de vocês, eu já dei pronto o cálculo. Porque isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que vocês precisam, tá bom? Outra coisa, 21.216 corresponde ao quê? A esses outros itens aqui, ó, fora o salário, que é água, luz, comissão,
lâmina, espuma de barbear, shampoo, condicionador, pós-barba. Então, isso tudo dá 21.216. Então, aqui eu tenho, ó, para você montar o negócio, Esses você vai valores, gastar investimento total para você montar o negócio, o investimento total. Para o capital de giro, você vai precisar desses outros valores aqui, ó, que é custo fixo e custo variável. Beleza? Então, nós temos, ó, repetindo, investimento total é para você montar um negócio. Para você manter o seu negócio por um ano, você vai ter esses gastos aqui que eu mencionei, 64 mil, 21 mil e 18 mil. Beleza? Pode esses falar. valores, esses valores têm que seguir a mesma linha de raciocínio, tipo assim, os mesmos preços que eu coloquei, estimei. Por exemplo, nos materiais de. Ai, como é que chama? O custo variável, sim, materiais Matéria-prima. de limpeza, matéria-prima, tudo. Na vida real, isso não acontece, mas para não complicar muito a vida de vocês, né, então, até porque o custo de vocês é alimentos, próxima vez eu vou até mudar o exemplo, vou tentar colocar dentro do contexto de vocês, que aí facilita o entendimento, tá? Mas vamos supor aqui, por ano você gastou isso. Então, se você quiser saber o custo mensal, você tem que dividir por 12, tá bom? Esses Aí, três negócio custos que de. eu apresentei para vocês, 18 mil, mais 21.214, ou 216, desculpa, e 64.672 Esse 18 mil é do salário. do salário. Pois é, aí esse aí a gente pode usar esse mesmo valor. No caso, eu tenho que mudar algum. Não, não vai precisar, não vai precisar. Esse Pode ser valor esse. aqui, apesar de ser variável, mas para vocês vão ser, é o mesmo valor, não vai variar, tá bom? Bem, aí depois daqueles custos que vocês somaram aqui, isso aqui é mais para entendimento, né? Isso aqui são alguns exemplos de custos variáveis que não vai cair no exercício, mas dá para vocês estimarem quanto seria, tá? Aí eu vou pedir aqui o quê? Custo unitário da mão de obra. Bem, aí que vem o pouco mais de dificuldade. Você sabe que a mão de obra foi gasto o quê? 18 mil reais por ano, que é esse valor bem aqui, certo? Certo, pessoal? Certo. Certo. Tá, 18 mil. Então, para calcular esse custo unitário da mão de obra, o que, que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar esses 18 mil e dividir pela quantidade de atendimentos efetuados no ano. Quantos atendimentos eu tive? Isso aqui, ó, 4.840. Então, vocês vão pegar aí os 18 mil e dividir por isso. E vai dar o custo unitário de mão de obra. O que é isso? Significa que para cada serviço de barba, corte de cabelo, eu vou ter um gasto de mão de obra desse valor aqui. Tá bom? Conseguiram entender? Vamos supor aqui, ó. Eu pago um salário de R$ 1.000 para o barbeiro. Não sou barbeiro, montei uma barbearia e pago R$ 1.000 de salário para o barbeiro. No meu salão, eu consigo fazer aí, ó, vamos supor, 100 cortes por mês. Então, significa que, se eu dividir a quantidade de cortes, que é 100, né, pela quantidade de atendimentos aí, o cara recebe R$ 1.000. Então, eu divido R$ 1.000 por 100 dá quanto? 10, né? Então, significa que, para cada corte, a minha empresa tem um gasto de R$ 10. É isso que o exercício está pedindo. Eu tenho um custo lá de 1.800 e vou dividir pela quantidade de atendimentos, que nesse caso corresponde a 4.840. Então, vocês vão dividir isso aqui e colocar o valor aqui, ó. Beleza? Beleza. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Sim. Ó, Tranquilo. eu tenho 18 mil, que é o custo da mão de obra. Vou dividir por 4.840 e vou colocar aqui. Então, eu tenho um custo unitário. O que é esse custo unitário? É a quantidade que eu vou gastar para cortar um cabelo. Eu, como empresário. Se eu montar uma barbearia que tem expectativa de fazer 100 cortes por mês e cobrar R$ 10, sendo que eu pago para o cara lá R$ 1.000, que é o exemplo que eu dei, eu quebro, né? Eu não vou ganhar nenhum lucro com isso. Entenderam como é que essa questão é interessante? Para você saber o quanto que você vai
tem que colocar de venda do produto, porque se você não colocar isso, você não tem lucro. Então, é isso que o exercício acaba te instigando, né, para você pensar nesse aspecto. Bem, então esse custo unitário de mão de obra nós já entendemos. Rateio do custo fixo, o que é isso? Eu vou pegar tudo que eu gastei fixo por ano e dividir pela quantidade de atendimentos. O que é o custo fixo? É o 64.672, ó. Eu olhei bem aqui, ó. Opa, passei. É esse valor aqui, ó. Então, eu vou pegar 64.672,08 e dividir pela quantidade de serviços que eu prestei, aqueles 4.000. Então, eu vou ter o valor aqui, ó. Agora, eu já tenho o quê? O custo fixo e tenho também o custo unitário de mão de obra, correto? Eu peguei a quantidade que é 18.000, que eu dividi, né, o que eu pago lá para o salário dos meus funcionários, dividi pela quantidade de atendimentos, deu isso aqui. O outro eu já vou pegar o custo fixo anual e já vou jogar aqui. E o custo variável, da mesma forma também. Só que o custo variável eu vou pegar o quê? Esses 21.216, beleza? Correto? Entendendo aí, pessoal? Então, vocês vão pegar o 21.216 e vão dividir por esse valor aqui, ó. 4.840, que é a quantidade de atendimentos que eu fiz por ano. Vocês vão pegar esse valor e vão jogar aqui, ó. Então, vocês já aprenderam como que vocês vão preencher o rateio do custo fixo, rateio dos custos variáveis e o custo unitário da mão de obra. Beleza? Ok. Bem, de posse disso, o que acontece? Aí eu preciso de entender o preço de venda. Eu tenho que calcular o preço da minha venda. Como é que você vai fazer isso? Vai jogar todo o custo unitário ali, mais uma margem de lucro. Aí essa margem de lucro, vocês que vão definir o que você quer ter de lucro para cada coste. Suponhamos que para cada coste, para cada atendimento, eu tenho um custo aí de R$ 15. Então, eu quero ter uma margem de R$ 5, por exemplo, por atividade, por atendimento. Então, eu vou colocar o valor, o quê? R$ 20, que vai ser meu preço de venda unitário. Então, vou cobrar na minha barbearia o quê? R$ 20 por atendimento. E vou falar uma coisa para vocês. Pouquíssimos empresários, eu acho que nem 10% desse contexto faz isso, pessoal. Se você chegar lá no barbeiro e perguntar quanto que ele custa, quanto que é o custo dele para cortar um cabelo, ele não vai saber te dizer. Eu fiquei um pouco perdida, o senhor pode explicar de novo? Explico. Eu não entendi muito Olha o que só, até então nós levantamos os custos, certo? Até aqui vocês entenderam ou não? Sim. Tá. Esse custo variável, você vai pegar aqui, ó, 21.216 e dividir pela quantidade de atendimentos, que é 4.840. Aí você vai ter um valor aqui, certo? Então, o que acontece? Até então, vocês têm o valor unitário da mão de obra, vocês têm o valor unitário do custo fixo e o valor unitário do custo variável. O que é esse valor unitário? Eu dividi tudo que eu gasto pela quantidade de atendimentos que eu tenho em um mês. Até então, vocês entenderam isso? Sim. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero levantar, pessoal, o que eu gasto para atender cada cliente. Então, em cima do que eu gasto, eu vou definir meu preço de venda. Vamos pegar uma hamburgueria, por exemplo. Você sabe quanto que custa um hambúrguer? Se você perguntar para o dono, quanto que custa para você produzir um hambúrguer? Ele não vai saber, ele sabe que ele está cobrando R$ 20 lá, ele sabe que um mês ele tem lucro, no outro ele não tem. Então fica uma salada. E o interessante desse exercício é realmente isso. Você passar um pente fino, saber o que você gasta e você saber o custo que é para você produzir um hambúrguer. Se você sabe que você gasta R$ 10 para produzir um hambúrguer, então você não pode vender um hambúrguer por menos de 10. Você tem que ter um lucro em cima disso. É essa a ideia que o exercício traz. Então, nessa última etapa aqui, ó,
eu tenho preço de venda unitário. Então, eu vou colocar todos os meus custos aqui, custo unitário. Então, eu sei, por exemplo, que meu custo unitário é R$ 12,50. É o que eu gasto para realizar a atividade aí de atendimento ao serviço de corte de um cabelo. Tá? Então, esse é o meu preço unitário. Agora, eu preciso de ter uma margem de lucro. Qual vai ser a minha margem de lucro? R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 5, R$ 10? Isso é com vocês. Vocês que vão colocar essa margem de lucro. E aí vocês vão colocar aqui, ó, isso tudo no preço de venda unitário. Certo? Monta a equaçãozinha aqui para mim. Você põe assim, ó, X reais de custo mais R$ 10 de margem de lucro e o resultado final. Aí eu sei o Tá bom. quanto que eu vou precisar para vender aquele atendimento meu. E aí, por último exercício, ele pede a projeção de vendas. Qual que é essa projeção? É você multiplicar preço de venda unitário, que é o que você levantou aqui, vezes a quantidade de atendimentos. Qual que é a quantidade de atendimentos? 4.840. Aí você finaliza o exercício, salva e manda para mim. Ah, desculpa, ainda tem isso aqui, investimento total. Desculpa, pessoal. Projeção da receita você vai ter aqui, ó, quanto que você espera vender. Agora, para você montar o capital de juro, ou de giro, o que você vai ter que fazer aqui, ó? Desculpa, pessoal. Investimento total inicial. Quanto que você vai precisar para investir no seu negócio? Olha só, o tanto que esse exercício é interessante. Com esse exercício, você identificou o preço mínimo que você vai ter que vender do produto para custear e o lucro que você quer obter. Então, com esse exercício, para você montar um negócio, você consegue elencar o preço que você vai ter que vender um produto para lucrar X reais. Interessante. E aí, aqui, ó, você vai fazer a projeção de vendas que você vai o quê? Multiplicar o preço de venda unitário, que é o que você descobriu aqui, vezes a quantidade de atendimentos, que é o 4.800. 4.840. Até então, vocês entenderam? Sim. Sim? Não? Sim. Beleza. E aí vem outra coisa aqui, né, que é a projeção de vendas que eu acabei de dizer para vocês, que é o investimento total inicial. O que é esse investimento? É o valor que eu preciso de montar meu negócio. Olha só que interessante. Como é que vocês vão fazer esse exercício? Bem, o investimento total inicial vai ser o quê? O valor que você precisou bem aqui, ó. Achou que eu esqueci desses caras aqui? Não, ó. Vocês vão ter que pegar esse investimento total que vocês descobriram aqui, que é o valor necessário para você montar a sua barbearia. Aí você vem aqui, vai colocar esse valor aqui, certo? Mais o capital de giro necessário para 2 meses. Bem, nós já vimos que o capital de giro anual é quanto? Você tem aqui, ó. Quando vocês somam, desculpa aqui, pessoal, esse valor mais esse, que é o 18 mil, os 21.216 e os 64.672, você tem o quê? O custo fixo mais o variável, que é o valor de capital de giro que você precisa, que nós vimos. Então, aqui você tem o capital de giro, o quê? Anual. Como no exercício aqui eu estou pedindo 2 meses, então você vai ter que pegar aquele valor anual, dividir por 12 e multiplicar por 2, porque quando você divide por 12, você tem o quê? O capital de giro mensal. Como aqui no exercício está pedindo 2 meses, então você vai ter que dividir aquele valor por 12 e multiplicar por 2, correto? Entendendo? Pode perguntar, pessoal. Qualquer dúvida? Sim, entendi. Ó, repetindo, investimento total inicial vai ser o quê? O valor que você precisa para montar o seu negócio, que nós vimos aqui, ó. Nessa tabelinha aqui eu tenho isso, mais o capital de giro. E o capital de giro é o quê? A soma do custo fixo mais o custo variável. Custo fixo, 64.672, custo variável, 18.000 mais 20.216. Então, somando isso tudo aqui, você tem um custo
anual, só que aqui ele está pedindo 2 meses. Então, preciso pegar esse custo anual, dividir por 12 e multiplicar por 2. E aí você consegue aí, nesse contexto, realizar a atividade. Aí vocês salvam, pode ser de dupla, da mesma forma como os exercícios anteriores. Tudo bem? Então, nessa atividade vai pegar o exemplo da barbearia mesmo, não é para... Isso. Não é para criar, não. Né? Vocês vão pegar isso aí. Obviamente, esse exercício vai servir aí para a vida de vocês aí, quando vocês quiserem estimar o custo para abrir um negócio, ele já serve como referência, tá bom? Apesar do contexto ser uma barbearia, mas você pode mudar isso para o negócio que você quiser. Obviamente, a informação mais necessária que você vai ter é o quê? O equipamento para você montar um negócio e os custos associados ao negócio. Aí vai energia elétrica, vai os insumos, matéria-prima, depende do negócio que você vai montar. Então, isso aí dá para você abranger para qualquer tipo de atividade. Beleza, pessoal? Beleza. Professor, na parte de custos variáveis, né? Ainda estou nessa ainda. Sei. Como é variável, como é mesmo que calcula, tipo, um valor para você estimar? Tá, assim, no exercício, apesar do nome ser variável, a gente acabou fazendo o quê? Colocando ele como um valor fixo aqui, né? O valor variável, ele vai depender muito do exercício de uma atividade já em execução. Ele é mais difícil de você mensurar. Então, por exemplo, você vai ter que fazer uma pesquisa e saber, por exemplo, quanto que o cara paga de energia mensal. Aí você pode entrar naquela história que você falou para mim da média. Aí é interessante você usar uma média. Porque aí você tem uma média do que você gasta por mês. Porque ele, por ser variável... Esses custos variáveis seriam aplicados depois que você já montou o negócio, então, no caso. Para você Sim, ter uma noção. sim, geralmente o custo variável você monta, a não ser que você consiga, por exemplo, fazer uma entrevista, né, com alguém que já tem um negócio. Ele é mais Entendi. difícil, porque você tem que perguntar para o cara quanto que você paga de luz, quanto que você paga de água, entendeu? Mas isso não quer dizer que você, por exemplo, possa fazer uma projeção. Por exemplo, se você vai montar aí uma barbearia. Você é barbeiro, por exemplo. Ou então você conhece um barbeiro. Então você tem que perguntar para o barbeiro. Fulano, quanto que você custa, quanto que você gasta de sabão o desse creme para um corte? Suponhamos que você não seja o barbeiro. Ele vai te falar, cara, isso aqui dá para tantos cortes. Aí você vai anotando. Você vai anotando tudinho. Aí você, como você vai ter uma estimativa de quantos cabelos você vai estar cortando, né? Aí você pode estimar esse custo variável, entendeu? Sim, agora sim. Por exemplo, vamos pegar aqui mais um caso. Eu falei do hambúrguer, né? Eu gosto muito de hambúrguer. Então, por exemplo, você pega o pão, o valor do pão, quilo da carne moída, se você não for comprar já o hambúrguer feito, né? Queijo, tudo isso. Então, opa, agora eu defini aqui custo variável para uma unidade. Então, eu gasto isso, isso e aquilo. Aí você começa a montar, fala, olha, se eu vender tantos, a cada 100 hambúrgueres eu gasto tanto. Aí você começa a pegar os custos fixos, soma, e aí você vê, cara, eu tenho que vender esse hambúrguer por X reais, porque se eu não vender por X reais, eu não vou ter como pagar os meus custos, entendeu? É mais ou menos nessa linha. Então aqui eu já dei alguns exemplos já com valor sumarizado, né, para facilitar. Na administração eu não daria isso. Eu tentaria colocar algumas coisas para vocês calcularem. No curso de administração a gente faz isso, então o nível é bem mais difícil. Mas com isso aí dá para vocês terem uma ideia, conseguirem desenvolver, fazer uma estimativa aí para montar um negócio. Que a ideia é essa, né, do curso de empreendedorismo. Não é apenas motivá-los a montar um negócio, mas também mostrar as vertentes, as dificuldades que vocês têm em abrir. E nada melhor do que planejar, pessoal. Eu garanto para vocês, as pequenas e médias empresas, se você chegar e perguntar, cara, quanto que custa um hambúrguer desse aí? O cara não vai saber te dizer.
Quanto que custa para você cortar um cabelo? O cara não vai saber te dizer. Então, muitas das vezes os negócios no Brasil falham, principalmente os novos, porque falta planejamento. Então, poucos conseguem entender, né, essa dinâmica, essa importância. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida, questionamento? Por mim, tá beleza. Por mim, tudo bem também. Tá, então o que que eu vou fazer, né? Eu vou fechar aqui, né? Vou disponibilizar essa gravação no site de vocês. Provavelmente, ver se eu consigo hoje. Eu já disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem. Qualquer dúvida, né? Vocês vão baixar esse vídeo aí e navegando, e qualquer coisa também eu estou à disposição. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Boa noite, professor. Então, Muito uma obrigada. boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, se protejam aí, que a coisa não é brincadeira. E vamos andando, estou sempre à disposição, pessoal. Podem mandar uma mensagem, se eu não responder na hora. Assim que eu puder, eu sempre respondo. E vamos construindo aí o saber com todas as dificuldades, né? São desafios, mas que a gente chega lá, tá bom? Tá bom. Boa Boa noite. noite. Então, uma boa noite para vocês. Até mais. Tchau. Tchau.